Olá! Nessa transmissão hoje, nós vamos tratar a respeito das reações de apoios em vigas. Vigas são elementos utilizados na horizontal que sofrerão cargas de flexão. Nós vamos estudar mais à frente tensões e flexões, porém posso lhes adiantar que um campo de tensão em tração e outro campo de tensão de compressão existem na mesma viga. E, portanto, é fundamental dentro de um estudante ou de engenharia civil ou de engenharia mecânica estudar o efeito combinado desses dois tipos de tensão numa carga como essa. Então, bom, vocês devem ter visto em física e energia um momento de uma força chamado como torque, T igual a força vezes o raio, ou a força vezes a distância de aplicação em relação a um ponto. Então, no caso aqui, vamos supor que eu tenho o ponto O, e se eu girar no sentido anti-horário positivo aqui, vocês perceberão que o giro será convencionado nessa condição para a força F2. Então, para vocês entenderem, coloque o dedo indicador no ponto O e o dedo mindinho no ponto onde está a força F2 e girar no sentido anti-horário contrário ao relógio, perceberão que ela acompanhará o giro. E se eu pegar agora o meu dedo indicador, colocar na força F1 e meu mindinho no ponto O e girar no sentido anti-horário F1, ela será negativa. Perceba que ela virá para trás. É uma coisa mais simples de enxergar o ponto de giro em relação ao ponto, pois isso determina o sinal anti-horário positivo e horário negativo. Se vocês fizerem essa questão da brincadeira com os dedos, vocês vão perceber que o momento no ponto O vai ser menos F1 vezes D1 mais F2 vezes D2. Para uma condição de equilíbrio, o momento no ponto O é igual a zero. Então, F1 vezes D1 igual a F2 D2. Isso é importante porque quando se aplicam cargas sobre uma viga, quando apoiada, eu não gostaria em nenhum momento que houvesse giro, ela permanecesse parada. Isso é o princípio onde você fundamenta as vigas que são utilizadas na construção civil. Então, dando continuidade aqui, percebam que nós temos algumas reações de apoio. Essas reações de apoio, elas são a limitação do movimento, ou seja, eu devo evitar movimentos em x, y e um momento. Ou em outras palavras, todas as forças aplicadas em x são iguais a zero, todas as forças aplicadas em y são iguais a zero e o momento é igual a zero. E existe uma tabelinha, onde aqui nós temos na primeira linha os roletes e os balancinhos de superfícies lisas que se caracterizam com movimentos possíveis na horizontal, mas na vertical eu não posso. Então eu tenho uma incógnita apenas como reação de apoio. No caso de cabos, hastes, forças de linha de ação desconhecida, uma força. Vamos aqui focar em pinos e articulações, que seria, por exemplo, uma porta fixa à parede, uma porta fixa pelos seus dobradiços, um portão, onde eu tenho pino ou uma articulação, eu tenho a ação de duas forças. Então, eu não posso de movimentos nem em X nem em Y. Então, eu não posso em X, não posso em Y. Então, eu tenho duas incógnitas. E o engastamento, um apoio fixo, onde eu tenho lá uma coluna, uma viga aterrada. Então, eu não posso ter movimento na vertical, na horizontal também. Então, aqui, horizontal não pode existir, na vertical não, e não posso ter momento. Isso também não pode existir. Então, eu vou ter três incógnitas a serem resolvidas. Pois bem, dando continuidade, vamos pegar aqui uma outra observação bastante importante. A soma dos momentos é igual a zero no sentido anti-horário como positivo, ou seja, se eu girar a barra, todas as forças que acompanham o giro no sentido anti-horário serão positivas, do contrário, negativas. Desculpe. Então, um passo a passo para fazer o exercício.
1. Indicar as reações de apoio no desenho. 2. Fazer as forças em x iguais a 0 e as forças em y iguais a 0. Aí você vai ter uma equação com duas incógnitas. O sentido da força você determina, ou seja, você escolhe quem irá corrigir é o sinal da força. Então quer dizer o seguinte, eu fiz as contas e minha força deu negativa. Exato. Se a força deu negativa, quer dizer que o sentido é o oposto que você adotou. Escolher um ponto que tem uma força desconhecida e fazer um momento em relação a esse ponto igual a 0. Aí você vai encontrar uma das incógnitas. Aí você pega essa incógnita que você encontrou na 3 e vai na equação 2 e resolve. Então, com o momento de uma força, você resolve uma incógnita. Volto na equação de cima e termino de resolver o equacionamento apresentado. Então, vamos pegar exemplos que possam elucidar isso. Então, esse é o exemplo do Beer-Johnson de 94. Ele mostra aqui que essa força equivale a 75 kN. Eu gostaria de saber as reações em A e em B. Então, seguindo o raciocínio, então vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar as reações de apoio. Então, percebam que eu tenho duas reações de apoio. Um pino liso, uma articulação e uma superfície áspera. Essas se identificam como sendo, primeiramente, a de rolete. Veja uma bolinha aqui, como ela parece um roletezinho. Então, uma força será aqui. E o plano liso e a articulação, perceberão, até vou puxar uma seta aqui, é a B, duas incógnitas. Então, a representação dessas forças será, vamos colocar essas forças aqui, AY, um rolete, e BY, uma articulação em Y e BX. Agora, fazer as forças em X e Y. E você vai ter a equação com duas incógnitas. Então, vamos fazer aqui. Então, se eu fizer isso aqui, perceberemos que a força de Q é 75 N ainda. Então, vamos resolver. Voltando aqui novamente, para ficar claro. Forças de x iguais a 0. Notem que a única força x que eu tenho é bx. Então, bx igual a 0. Agora eu tenho forças de y iguais a 0. A y para cima, eu determinei que fosse para cima. Então, é para cima a y menos q está para baixo, que é a força externa. Lembrando uma coisa muito importante, a y e by são as reações. Então, são forças de caráter a responder o esforço aplicado por essa força 35 para baixo, 30 para baixo, mais 30 para baixo. Por convenção, eu adotei para cima como uma ideia que fosse assim, se eu tenho 3 forças para baixo, teria que ter 2 para cima suportando essa carga para equilíbrio. Então, eu tenho a y positivo, menos q negativo, mais by, menos 30 igual a 0. Então, fazendo todo o equacionamento aqui, substituindo no lugar do Q o 75, a y mais by somados tem que ser igual a 135. Bom, uma equação, duas incógnitas. Agora, vamos resolver por momento. Então, fazendo um momento de uma força igual a 0, vamos aqui colocar todas as forças, né? Eu escolhi o ponto A. Então, ponto A, um momento igual a 0, sentido anti-horário positivo. Então, se eu rodar a barra menos Q no sentido anti-horário, percebo que Q vai para trás. Então, é menos Q vezes 0,90. É a força vezes a distância. E o BY? É a distância de BY até a Y. 0,90 mais 2,80. Mudando a cor para ficar mais fácil, BY vezes a distância total, 0,90 mais 0,80. Percebo que se eu girar no sentido anti-horário a barra, ela vai acompanhar o giro. Menos 30. Por que é menos 30? Se eu girar no sentido anti-horário, girando no sentido anti-horário, pode ver que como 30 está para cá, ela vai voltar. Então, é negativo.
E esse menos 30, e essa distância é 0,9 mais 1,8 mais 0,6. E a última barra, menos 30, se eu girar ela no sentido anti-horário, percebam que ela vai sentido ao contrário, ela vai voltar. Você pode fazer aquela brincadeira dos dedos. Põe o dedo indicador no ponto A e vai alterando entre o médio, o anelar e o mindinho, e você vai acompanhando o giro. E girando sua mão no sentido anti-horário, ficará fácil também de você enxergar. Sem medo de pôr a mão na tela. Limpar a tela, limpar o dedo. Quanto mais didático vocês forem, vai ser mais fácil para entendimento do equacionamento, tá ok? Então, com esse equacionamento realizado, podemos chegar a esse desenvolvimento que eu deixei para vocês aí, um passo a passo, e vamos chegar a PY igual a 105 kN, como resposta final. Esse 105 kN, eu vou voltar agora na equação 2 para resolver. Na equação 2, AY mais BY igual a 135. Só que eu sei que BY é 105 kN. Substituindo esse valor, AY mais 105 igual a 135. 135 menos 105 igual a 30 kN. Então, resolvemos esse problema. A segunda parte dessa transmissão, nós vamos tratar de cargas distribuídas, que são aquelas cargas que são dependentes do comprimento da viga. Tá ok?